Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Entendendo a Cena deste Mundo. E nessa terça-feira, dia 19 de novembro de 2019, vamos voltar a falar sobre aquele assunto tão importante que é os efeitos, os malefícios que tem em ingerir agrotóxico, indiretamente como diretamente. Mas é mais indiretamente, principalmente para quem trabalha em fazendas e que tem aquele contato com o produto agrotóxico, né? Então vamos voltar nesse vídeo falando sobre os efeitos negativos em nossa saúde, né? O que causa o agrotóxico na nossa saúde, né? Então vamos voltar ao caso aqui, contando a história sobre a cidadezinha do Piauí, cidadezinha chamada de Uruçuí, tá ok? Então vamos ao vídeo e seja bem-vindo. Então, no vídeo de hoje aqui, mulheres as maiores vítimas. Então aqui diz aqui que pelos registros do Hospital Regional de Uruçuí, os abortos ocorrem geralmente em mulheres entre 20 e 30 anos e que chegam até a 10ª semana de gestação. O número elevado de casos é citado por Iraides Maria Saraiva, enfermeira plantonista. Ela diz aqui, são muitas as mulheres que chegam com sangramento ou já com o ultrassom mostrando que o feto não tem batimentos cardíacos. A maioria desses abortos são espontâneos, disse ela, né? Infelizmente isso tem acontecido em várias regiões brasileiras, né? Infelizmente esse é um dos efeitos negativos do agrotóxico. Muitas mulheres têm a gravidez interrompida logo nas primeiras semanas. Sem saber que estão grávidas, elas seguem trabalhando cercadas pelo glifosato, né? Agrotóxico fortíssimo, perigosíssimo. Quando descobrem, já não há mais o que fazer. Diz aqui, dificilmente é a primeira gravidez e elas não têm doenças pré-existentes. Quer dizer, são mulheres jovens que aparentemente são saudáveis, observou a enfermeira. E há ainda as que sabem que estão esperando um filho, mas não podem deixar o trabalho, simplesmente porque dependem do salário. E as que passam da fase mais crítica e levam a gravidez até o fim correm alto risco do feto ter má formação, né? Então corre esse risco de quem trabalha em fazendas. Bom, são muitas pessoas, principalmente mulheres, né, que moram no interior, porque às vezes a única coisa que tem para se ter um emprego, trabalhar, para se ter uma renda, é trabalhar em roça, lavoura. Infelizmente vai ter contato com esses agrotóxicos e vai sofrer esses problemas que são graves para a sua saúde. E no caso aqui, para quem está grávida, para a saúde do seu filho, do seu bebezinho. Infelizmente, esses casos são casos recorrentes, frequentes, né? De assim, abortos espontâneos, infelizmente. É o que causa o agrotóxico. Na maternidade de Floriano, o coordenador do setor de obstetrícia, Luiz Rosendo Alves da Silva, já viu muitos casos de aborto e de má formação. Ele acredita na culpa dos agrotóxicos. Então esse médico acredita que a culpa é dos agrotóxicos, certo? É uma contaminação lenta, gradual e diária. É o que eu disse aqui.
Às vezes a pessoa que está em casa, ela não se comove com isso, porque com ela está tudo bem. Mas como esse médico disse, é uma contaminação lenta, gradual e diária. Essas pessoas sofrem mais rapidamente porque elas estão em contato diretamente ali com esse produto agrotóxico. Nós também temos contato com ele, mas no nosso alimento, né? Só que a gente lava, né? Então vem menos, a gente tem menos contato. Não quer dizer que não temos contato e que não seja grave. Futuramente, como eu disse já no outro vídeo, né? Pode ser que futuramente, para frente, vamos sofrer as consequências disso. Só que não quer dizer que não vamos sofrer como essas pessoas sofrem. Elas sofrem mais rápido porque elas têm um contato mais direto. Nós temos um contato mais lento, né? Mas todos nós vamos sofrer algum mal em estar ou por estar ingerindo agrotóxico indiretamente. Continuando aqui, ó. A principal consequência é a atrofia de alguns órgãos, principalmente coração e pulmão. Então esses órgãos ficam atrofiados, né? Nos fetos, né? Infelizmente acontece isso. Alane Pinheiro, enfermeira do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste, observa que as mulheres estão expostas aos agrotóxicos de forma mais perigosa do que os homens que trabalham diretamente na aplicação do veneno. Olha que coisa. Elas ficam na cozinha ou fazem a limpeza das fazendas e acabam inalando o agrotóxico de forma indireta. Como não usam roupas especiais, sofrem mais o efeito da intoxicação passiva, né? Então, quando passa aquele avião pulverizador por cima, aqui próximo em casa aqui também passa esses aviões, né? Apesar que fica um pouco longe, não muito, 7, 8 quilômetros aqui de casa, é perto, né? Mas quem mora mais perto sofre, né? Sofre pelos efeitos do agrotóxico na saúde. Aí que cita assim, ó, PIB alto, salário baixo. Então, essas cidades pequenas têm um PIB alto porque tem muito fazendeiro que lucra muito. Lucra muito com uma mão de obra barata. Eles ganham muito, exploram essas pessoas simples e ainda por cima estão ceifando a saúde ou a vida dessas pessoas. Aqui, ó. A cidade de 21 mil habitantes tem as características comuns do interior, onde a vida acontece sossegada e todo mundo se conhece. Quase um terço da população vive na zona rural, no percurso de 40 quilômetros do centro até o assentamento Flores, onde moram muitos dos trabalhadores com quem eu pretendia conversar. É o que conta aqui esse pesquisador. Quase não há árvores, exceto em pontos isolados ao redor da grande casa, a sede da fazenda. A sensação é de um enorme deserto e uma riqueza distribuída entre poucos. Ora, e no Brasil é assim, não é? Entre poucos que estão as grandes riquezas, certo? Então aqui vamos continuando aqui, ó. Na pacata Uruçuí, mesmo quem não trabalha diretamente na agricultura está sendo contaminado. Uruçuí não é um município pobre. O PIB per capita de 49 mil era o segundo maior do Piauí em 2015, último ano da pesquisa do IBGE. Perdia apenas para a cidade vizinha, a também agrícola, Baixa Grande do Ribeiro. Mas na prática, o salário dos trabalhadores é de R$ 1.900 por mês em média. É o que está relatando aqui. Eu acredito que seja menos. Eu acredito que seja uns 1.000, no máximo R$ 1.300.
Quem enriquece de verdade são os fazendeiros, como eu já disse, né? A maioria deles saiu do sul do Brasil para o Cerrado piauiense em busca de terras e do clima ideal para o plantio de suas lavouras. Outros ocupam ou já ocuparam cargos na política, como deputados ou vereadores. E é o caso do ex-deputado estadual Leal Júnior, eleito 3 vezes para o mesmo cargo, e a vereadora de Uruçuí, Tânia Fianco, né? Então estão empobrecendo as pessoas, explorando as pessoas, estão matando as pessoas. Esses são os nossos governadores, né? Que muitos escolheram, né? Como eu sempre digo, nós temos que depositar a nossa plena confiança no reino de Deus. Esse é o único que vai dar para nós uma vida perfeita, saúde perfeita e um governo sem corrupção. E ainda essas pessoas, quando elas querem falar, né, sobre o que está acontecendo, elas ainda sofrem represália, né? Eles falam aqui, ó, não fale com eles. Aqui cita aqui, ó, Joana trabalhou como cozinheira na fazenda Serra Branca há 7 anos. Ela conta que o cheiro do agrotóxico chega até as trabalhadoras na cozinha, né? Na casa onde elas trabalham. Mesmo quando elas não estão nos locais onde o veneno é aplicado, dependendo da posição do vento, a gente sente o cheiro. É o que diz aqui. E se tivesse aplicando com o avião, era mais forte. Às vezes eu chegava em casa com dor de cabeça e sabia que era efeito do veneno. Lembra ela que prefere não se identificar, porque tem medo de sofrer represálias, perder o seu emprego, né? Infelizmente, acontece isso, né? O coronelismo impera em nosso país, em pleno século XXI, né? Os coronéis ainda imperam. E ela diz aqui, né? Sabe como é, né? Se eu falo, eu posso perder o meu emprego, eu perco o meu emprego, o meu esposo também perde, e por ser uma cidade pequena, dificilmente eu vou conseguir outro emprego. E é assim que infelizmente acontece. E ela continua aqui, a gente depende das fazendas, e infelizmente ela se conforma com isso. E ela diz aqui, ó, o marido dela ainda trabalha no agronegócio. Se os males causados pelos agrotóxicos se limitassem às mães e aos seus bebês, o problema já seria grave o bastante, mas o sanitarista Inácio Pereira Lima faz um alerta. Ele diz, como minha pesquisa foi voltada para a mulher, coletei amostras biológicas exclusivas. Por isso foi o leite. Mas, se a pesquisa fosse da população em geral, poderia optar por outro tipo de amostra, como sangue ou urina. E talvez chegasse a esses mesmos resultados, ou seja, toda a população está sob risco. Então esse sanitarista pesquisador formado, ele fala aqui, ó, toda a população está sob risco. Mas será que é só lá de Uruçuí? Com certeza não. Nós, né, em nosso país inteiro, estamos sob risco. Porque, como eu já disse nos vídeos anteriores, mais de 400 tipos de agrotóxicos foi liberado para uso aqui no Brasil. Mais de 400 tipos de agrotóxicos. Gente, é demais, é muita coisa, é muito veneno para o nosso corpo, não é verdade? Aí ele continua aqui, ó. E não só as mães que amamentam, né, explicou o pesquisador, estão em risco, mas também todas as pessoas, né? Continua aqui, ó. Ouvi de muitas pessoas da cidade que alguns fazendeiros não são simpáticos com quem os contraria.
O conselho que todo mundo me deu foi: não fale com eles. As fazendas têm seguranças armados. Olha só, hein? Ameaçam com arma ainda aqueles que querem contar, relatar o que está acontecendo. Decidi ir ao escritório da Fazenda Canel, administrada pelas famílias Bortoloso e Signini, originárias de Araraquara, no interior de São Paulo. Eles se instalaram no Piauí há 30 anos e são os primeiros no plantio de soja no estado. E eu queria entender a posição deles, só que todos se negaram a conversar comigo. Funcionários justificaram que os responsáveis estavam viajando para o exterior. Tá. Pergunta é, lógico que eles vão se negar a dar declaração, mas e o Ministério Público? O papel deles qual é? Não é de ver pelo povo, né? Olhar pelo povo que está sofrendo isso daí? Não é esse o papel do Ministério Público? Olhar para o povo, defender o povo? Será que o Ministério Público não sabe o que está acontecendo lá? Sabendo que donos de fazendas são ex-deputados e ex-vereadores? Será que eles não sabem o que está acontecendo? E mesmo tendo político sendo dono de fazenda, gente, é como que se o povo estivesse sozinho. Estão sozinhos lá. Se quer fazer algo, eles ainda sofrem represália. Gente, esse é o vídeo de hoje. Ainda vai ter mais um vídeo para fechar essa série sobre as consequências do agrotóxicos na nossa saúde. Infelizmente, estamos com água envenenada, ar envenenado, terra envenenada, alimentos envenenados. Estamos sendo envenenados de todas as maneiras. Precisamos ficar atento com isso, né? Não pode ser tratado ou tido como algo leviano, algo banal. A saúde, a sua saúde, a saúde dos seus filhos estão em jogo, estão em risco. Tá ok? Mas um conselho aqui, volte para o seu Criador, né? Volte, leia a Bíblia, né? E busque a Deus sinceramente, porque só Ele pode nos livrar de tudo isso que está acontecendo. Tá ok? Deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Se inscreva, porque a sua inscrição ajuda muito a gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.